Graças a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Alegre com Jesus? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Vamos ler o capítulo 24. Eu queria ler 3 versículos em livros diferentes. Glória a Deus. Capítulo de 24 de Josué. Aleluia. Depois nós vamos ler em Gênesis capítulo 13, o verso 9, e depois Lucas 10, 42. Josué 24, o verso de número 15, número 15, Josué 24, 15, que diz assim, ó, o versículo, tem aí alguns irmãos procurando, eu vou esperar, para nós lermos juntos, aleluia, glória a Deus. Se os irmãos quiserem, podem acompanhar aqui no telão. E o verso, para nós ganhar mais tempo, vamos ler. Diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler Gênesis capítulo 13, o verso de número 9. Glória a Deus. Vou colocar aqui meu amigo indesejado. Glória a Deus, meu óculos aqui para me ajudar, porque agora as letras ficaram maiores. Glória a Deus. 13, 9. E diz, não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Agora eu queria que os irmãos abrissem também em Lucas 10, 42. Aleluia. E diz assim, 10, 40, o verso 42 do capítulo 10 de Lucas diz, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus, podeis assentar. Glória a Deus. Quero nessa minha oportunidade agradecer em primeiro lugar a Deus, porque para mim é uma honra toda vez que me é proposta essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que estou um pouco nervoso, porque não é fácil se falar da palavra de Deus, é algo muito, muito tremendo. Eu tenho um amigo meu que ele é engenheiro, e ele dá aula em faculdades, ele conversa com muita gente, mas quando se fala em pregar a palavra de Deus, ministrar a palavra do Senhor, ele treme, né? Por causa do tamanho da responsabilidade. É algo tremendo, irmãos. E nessa noite também quero agradecer a minha esposa, a qual eu chamo de Amorzinho, minha princesinha, linda, maravilhosa. A minha princesa também, a Blendinha, minha filhota, ao pastor Walter, que eu quero, o tema dessa minha mensagem hoje é escolhas, né? E eu fiz uma escolha na direção de Deus, de congregar com vocês. Agora eu não sou mais visitante, sou permanente. Amém, glória a Deus. Estamos juntos, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar aqui de escolhas, porque na nossa caminhada nós tomamos muitas decisões e fazemos muitas escolhas. Há escolhas que não nos causam prejuízo nenhum, mas há escolhas, irmãos, que causam um grande prejuízo. Mas eu quero falar aqui primeiro aqui da escolha que Josué fez. Josué, ele veio desde lá do Egito, acompanhando Moisés, e ele viu a trajetória do povo de Israel, viu os milagres que Deus fez, viu o agir de Deus durante todos aqueles 40 anos. Ele entra na terra prometida. Há uma promessa maravilhosa, irmãos, para aqueles irmãos que entrassem ali na terra prometida.
A terra que Deus ele preparou. Olha só, o povo era escravo, sai para uma terra que mana leite e mel, uma terra preparada por Deus, e mesmo assim, meio a essa caminhada, esse povo se rebela várias vezes, entristece o coração de Deus. Deus mata muita gente, inclusive todos aqueles que saíram de lá por causa da rebeldia não entraram nessa terra, né? Mas pela graça e a misericórdia do Senhor, ele fez com que aquele remanescente, aquelas pessoas mais novas entrassem ali. Josué acompanhou tudo isso. Quando ele entra naquela terra, aquele povo começa a fazer, a alinhar naquele povo, o qual Deus tinha dito: olha, não se junte a esse povo, muito pelo contrário, você tem um Deus que pode tudo, pode fazer todas as coisas, então não faça isso, porque vocês vão me entristecer, pois o povo vai e faz contrário àquilo que é da vontade de Deus. E Josué, sabendo disso, já chegado à idade, diz: olha, eu preciso conversar com vocês, eu preciso dar um alerta, eu quero que vocês façam uma escolha. A quem vocês querem servir? Vocês querem mesmo continuar servindo a esse Deus? Querem mesmo servir? Então, hoje eu quero que vocês façam essa escolha. A quem vocês querem servir? A Deus, o qual tirou vossos pais da terra do Egito, aquele Deus que sempre está pronto a lhe socorrer na hora da angústia, ou aos deuses dos amorreus, o Deus dessa terra, a qual hoje vocês estão habitando. Escolham hoje. Então essa escolha, a escolha de Josué, foi uma escolha que lhe trouxe benefícios, Essa é uma escolha maravilhosa, uma escolha que lhe trouxe muitos benefícios. Essas escolhas, geralmente, irmãos, nós seres humanos limitados, e que ainda, quando não estamos bem alinhados à palavra, nós às vezes fazemos as escolhas, aquilo que nos agrada, aquilo que é bom para nós à nossa vista. Nós vamos ver um exemplo aqui, quando Abraão está aqui no capítulo 13 e o verso 9, que Abraão ele sai da sua terra, da sua parentela, que embora Deus diz: olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e é só você. Ele vai e carrega o sobrinho. Não era para ele ter trazido, mas ele trouxe. Sabe aquelas pessoas que só sabem andar com alguém do lado? Não deixou, e isso não foi legal para Abraão. Mas ele trouxe, e chegou um ponto que os dois, Deus abençoou, porque Abraão tinha bênçãos de Deus para a vida dele, tinha promessas, e ele enricou muito, e Ló, por conta da bênção que estava sobre Abraão, porque quem anda com abençoados, irmãos, é abençoado também, Quem anda com abençoados é abençoado também. E eu, como sou abençoado, eu preciso abençoar pessoas que andam comigo. E Ló, como andava com Abraão, ele também estava sendo muito abençoado. E o gado, os bens estavam crescendo tanto, e os homens estavam os dois tão ricos, que os servos uns dos outros já estavam brigando, porque o pasto já não estava dando mais para o gado dos dois. E Abraão diz: olha, nós precisamos separar. Não vai mais dar certo para a gente continuar junto, para que não haja contenda entre mim e você, nós vamos nos separar, E a terra está diante de ti, então escolhe, Se você faça uma escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E naquela hora, Ló, ele olha para as campinas do Jordão e vê sabe, à beira do rio, o capim verde, não precisava cavar poço, porque o rio estava ali para dar água ao gado. E aí ele não pensou duas vezes. Claro que eu vou escolher, que embora essa escolha, eu creio que teve aí uma ajudinha da esposa de Ló, porque às vezes não é simplesmente assim. Abraão chegou, disse: escolha, e já escolheu. Talvez ele pode ter dito: olha, vamos fazer uma escolha, você pensa. Enquanto ele ia pensar, a esposa dizia: olha, você vai escolher as campinas, porque para onde você vai? Para esse deserto, para esse lugar seco, não é um lugar legal, Eu creio que ela deu uma mãozinha aí para ele, porque quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ver que aquela mulher era egoísta, Quando os anjos dizem: olha, tirem, saiam todos, e não olhe para trás, ela olhou para trás. Esse olhou para trás, ela desejou ficar com muitos bens que eles tinham, porque eles eram muito ricos, E aí essa escolha foi uma escolha infeliz para Ló, que embora aparentemente era uma escolha muito bonita, uma escolha muito boa. E aí isso me ensinou, irmãos,
quando nós fazemos a escolha por vista, geralmente nós pagamos um certo preço, né? E geralmente nós fazemos a escolha aquilo que nós achamos que é bom para nós, né, pastor? Nossa, eu quero escolher aquilo que é bom para mim, né? E às vezes, nem sempre, irmãos, eu digo que 90% das vezes a gente não ora para tomar algumas decisões e fazermos algumas escolhas. Há quem diga que Ló agiu muito errado, que ele deveria ter dado a oportunidade para Abrão escolher. E se fosse você que estivesse no lugar de Ló, você escolheria o quê? Você escolheria aquele lugar, a terra seca, onde ia ter que cavar poços para dar a água para o gado? Você iria escolher aquele lugar ruim, que poderia lhe causar muito sofrimento, ou escolheria a campina, onde estava o pasto verdinho, onde tinha a água do rio, onde estava mil maravilhas? Se nós estivéssemos no lugar de Ló, irmãos, talvez nós teríamos feito a mesma escolha. Porque é muito fácil, irmãos, julgar uns outros, né? Ah, se fosse eu, se eu estivesse lá no lugar, eu faria assim. Irmãos, será que faria? Será? Né? Por isso é importante, irmãos, nós pensarmos muito antes de fazermos escolhas. E tem escolhas que eu posso fazer, como eu disse no início, que é para tempo assim, e não me causa prejuízo nenhum. Mas quando eu vou fazer uma escolha que é para a vida toda, eu preciso orar, irmãos, eu preciso colocar na presença de Deus, eu preciso clamar o nome do Senhor e pedir a orientação de Deus para que eu não possa perecer. Que decisão nós podemos fazer que é para a vida toda? Deixa eu ver aqui, por exemplo. Um casamento, por exemplo. Um casamento, irmãos, é algo muito sério, né? É algo que é para a vida toda. Na hora da emoção, o pastor Walter está aqui, e vem o casal de noivos, e aí ele faz aquela abençoada perguntinha: você promete ser fiel na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza, na alegria e na tristeza? Sem pensar, todo mundo diz sim. Maravilhoso, né? Irmãos, é uma escolha para a vida inteira, irmãos. É uma escolha para a vida inteira. É para o jovem orar a Deus antes desse momento e clamar o nome do Senhor, pedir a direção de Deus, que Deus não vai arrumar casamento para ninguém, mas Ele vai enviar pessoas. Ele vai colocar pessoas no seu caminho para que você, né, se case e tenha essa vida, né? Por falar em oração, eu lembrei da diaconisa Angélica. Penso numa mulher de uma oração poderosa. Ela falou assim: irmãos, cadê a irmã Angélica? Não está aqui não, está lá no fundo. Ela diz: irmãos, orem por mim aí, porque eu já passei, né, o Fábio está ali. Já passei aí dos 25 anos, eu preciso me casar, irmãos. Irmãos, ela fez uma oração tão poderosa que uns 2 meses mais ou menos o Fábio apareceu lá na igreja, num culto. No outro culto, o Fábio de novo. Eu digo: esse irmão morar perto aqui? Ele disse: não, é o namorado da Angélica. Que bênção, que oração poderosa, irmãos, que bênção. Eu fiquei muito feliz pela vida do Fábio e da Angélica, e deu certo, irmãos, porque estava na direção de Deus. E interessante, quando você jovem for fazer essa oração, saiba como pedir, peça com detalhes, que Deus, Ele é tão... Quando eu fui orar por Amozinho, eu orei com detalhes e Deus me abençoou, irmãos, igualzinho eu pedi. Talvez você ore assim: Deus, arrume um homem segundo a tua vontade, um homem bom. Irmãos, eu quero alertar primeiro que Deus, Ele não trabalha com aparência, Ele trabalha com caráter, viu? Aí você não pede como você quer e deixa Deus fazer a vontade dEle, e aí você pode receber um homem bom, um homem maravilhoso, que tem um caráter excelente, mas a aparência física não é lá essas belezas, né? Aí quando ele chega, vai dizer assim: ih, não é esse não. Irmãos, né? Irmãos, o caráter de Paulo, o apóstolo, os irmãos conhecem, o maior evangelista da Bíblia. O cara escreveu 13 livros. Mas, segundo historiadores, pensa num cara feio, fisicamente. Ele era baixinho, tinha as pernas um pouco cambota, era cabeçudo e tinha o olho meio vesgo, segundo historiadores. Então, pensa num cara feio fisicamente, mas espiritualmente, irmãos, era um exemplo. O caráter dele era top. Então, se você for pedir, peça com detalhes para depois você não se arrepender. Porque o inimigo, ele sabe que Deus está preparando a bênção, ele também vai botar prato para você perder a bênção, irmãos. Né, pastor? Irmãos, Aí vai vir, sabe, aquele você não pediu direito, aí vem aquele de olhos verdes, bonito,
aquele cara que é o cara, e aí a mulher chega e já diz assim, é ele. E aí vai, né? E vai, é ele, esse é o cara. E aí imagina, varão, que Deus está lá e ela está tão iludida e Deus, eu imagino, irmãos, não é bíblico não, mas eu imagino Deus falando assim, Deus olha de lá assim e vê, aí fala assim, Jesus vem cá, Espírito Santo, vem cá, vamos, olha lá. A infeliz vai fazer uma besteira e depois ainda vai me culpar. Irmãos, e aí o nosso advogado fiel, Jesus Cristo, vai dizer, não, pai, não. Envia o Espírito Santo para dizer, fala para usar a mãe dela para dizer que não é esse. E o Espírito Santo chega através da mãe e diz assim, minha filha, olha só para isso. Às vezes o infeliz é até desviado, irmãos, nem crente é. Aí diz, minha filha, ou serve para o rapaz também, meu filho. Essa pessoa não é de Deus, olha só o caráter. Mas a pessoa está tão cega, né, pela beleza física, que vai dizer assim, não, é ele. E o pai, olha, Deus está falando com alguém nessa noite, irmão, certeza. E o Espírito Santo vai dizer, olha, através da mãe, não vá, é um barco furado. Isso não é certo, não é de Deus, olha o caráter dessa pessoa. E a pessoa vai. E chega até a dizer assim, olha, se você não deixar, eu vou fugir de casa com ele. Irmãos, o que acontece? Vai e quebra a cara. Quando quebra a cara, aquela oraçãozinha que Deus falou, o que acontece? Está lá. Deus, por que o Senhor permitiu, Senhor? Meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Aí era bem feito Deus falar para Jesus, Espírito Santo, não falei? Não disse? Irmãos, é desse jeito. Irmãos, quando for tomar uma decisão para a vida toda, uma escolha na direção de Deus para você não se arrepender depois. Isso não serve só para casamento, serve para um trabalho, um serviço. Porque, irmãos, você vai ver que todas as vezes que Israel ia para a guerra, ia consultar o profeta dizia, vai, que você vai vencer. Às vezes dizia, não vai, que se você for, você perece. Quando eles obedeciam, irmãos, né, eram bem-sucedidos em suas escolhas. Precisamos orar, tomar as decisões certas para estarmos fazendo decisões que é para a nossa vida toda. Aqui nós vamos ver, aqui quando Jesus vai lá para Betânia, para a casa dos seus amigos Marta, Maria e Lázaro. E Marta, quando Jesus andava, imagina a quantidade de gente que não seria. Era muita gente, e a Marta corria para um lado e para o outro e Maria. Agora imagine só o privilégio, irmãos, de estar vendo Jesus, o nosso Jesus, falando e ensinando. A Maria não perdeu tempo, né? Se eu estivesse lá, irmãos, eu digo que eu faria a mesma coisa. Maria, ela não perdeu tempo e ficou lá, nos pés de Jesus, e Maria disse, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me ajude, porque olha só, a correria que eu estou e ela aí sentada. E Jesus vai dizer, olha, Maria, ela escolheu a melhor parte. E isso dela não será tirado. Então era uma escolha que lhe fez benefícios, né? Que lhe fazia benefício, uma escolha boa, claro. A escolha de Ló, aos olhos dele, irmão, era uma escolha boa, uma escolha perfeita, né? E às vezes, irmãos, muito provavelmente, se ele tivesse dado a oportunidade para Abrão fazer essa escolha, muito provavelmente Abrão ia dizer, olha, vá para Campina e pode deixar que eu vou, porque ele estava debaixo da proteção e da bênção de Deus. Abrão podia dizer assim, onde eu for, vou prosperar, então pode ficar aí, não tem problema. Só que isso foi bom, irmãos, ele mesmo escolher, e nada acontece por acaso, porque em meio a tudo isso, se ele tivesse dado a oportunidade para Abrão fazer essa escolha, e Abrão escolhe, depois que deu tudo errado, ele poderia fazer o quê? A culpa é do meu tio, eu nem queria vir para esse lugar. Geralmente é desse jeito, irmãos. Quando nós estamos errados, que nós começamos a pagar o preço, a culpa é sempre do outro. Assim, a culpa é sempre de alguém. Se eu mesmo tivesse feito essa escolha, não teria acontecido isso. Aí meu tio foi lá, fez a escolha e deu nisso, deu no que deu. Agora, eu perdi tudo que eu tinha. E por causa daquela escolha, né? Ele ficou debaixo de maldição, porque teve que fazer um enxerto com as suas próprias filhas, e a geração de Ló foi uma geração amaldiçoada
por conta disso. Aqui no capítulo 6 de Lucas, aconteceu algo que eu acho lindo e maravilhoso. Eu queria que a irmã colocasse aí no Data Show, no capítulo 6 de Lucas, no verso de número 13. Por favor, minha irmã, coloque aqui isso. Esse versículo aqui me chamou muito a atenção, muito a atenção em questão de escolhas. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu, dentre todos esses discípulos, Jesus escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Deus abençoe. Essa escolha de Jesus me chamou muito a atenção. Olha só. Josué, ele fez uma escolha que lhe traria benefícios. Ló fez uma escolha que também aparentemente lhe traria benefícios. Maria, ela fez uma escolha que com certeza lhe traria benefícios. Mas quando nós vamos ver essa escolha que Jesus fez, é muito interessante, porque olha só as pessoas que Jesus escolhe, né? Ele escolheu Simão, Pedro, escolheu André, seu irmão, escolheu também Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, escolheu, deixa-me dar uma olhada aqui, escolheu André, Tiago, escolheu também Filipe e Mateus, o qual também era conhecido como Levi, Tomé, que era chamado de Dídimo, e Bartolomeu, o qual tinha também o nome de Natanael, escolheu Judas Tadeu, e escolheu também Judas Iscariote, o que havia de trair Jesus. Ele escolheu Simão, chamado Zelote, e escolheu Tiago, filho de Alfeu. O Tiago primeiro era filho de Zebedeu, esse outro Tiago é filho de Alfeu, que também, segundo historiadores, esse Tiago era irmão de Simão, o Zelote. E aí, quando nós vamos olhar, irmão, para o perfil desses camaradas que Jesus escolhe, é isso que me chama a atenção. Quem eram esses homens? Quem eram esses camaradas que Jesus escolheu? Né? Olha só, que na data de hoje, nos dias de hoje, você vale o que você tem. E eu não digo que é só na data de hoje, sempre foi assim. Né? Você vale o que você tem. E Jesus chama aquelas pessoas que para muita gente eram gentalhas, era gente... e Israel estava esperando o Messias, tipo um Hércules, né? Camarada forte, que ia guerrear por Israel, que ia lutar e ia vencer, ia tirar a Israel da escravidão da época, que era da escravidão romana. E Jesus, ele chegou numa época propícia, porque chegou na época que Israel estava escravo, não só fisicamente, politicamente, escravo de Roma, mas também estava escravo do pecado. Irmãos, tinha 400 anos que não se levantaram um profeta, né? Deus se calou. E aquele povo, imagine, irmão, você ficar 400 anos sem ir na igreja, imagine. Ou se você vier na igreja e não tiver o mover do Espírito Santo, só homens pregando com os seus próprios interesses. Era desse jeito que Israel estava. Tanto que Anás e Caifás, os homens eram tão carnais, que eles próprios foram quem quiseram matar Jesus. E mataram, irmãos. Foram eles, né, que fizeram frente, fizeram de tudo para matar Jesus. Olha só. Aí Jesus chega e contradiz toda a expectativa humana daquela época. Não era fácil, irmãos, para eles acreditar que, embora a palavra, ela dizia, quando Isaías deixou tudo escrito, irmãos, minuciosamente, como era que Jesus ia vir. Eles sabiam completamente. E aí, Jesus chega na hora certa, tudo como a profecia indicava, mas aquele povo não quiseram acreditar. Por quê? Porque eles olhavam e acreditavam naquilo que Ló viu. Acreditavam apenas por vistas e não pela fé, né? E olhando para Jesus, jamais eles viam. Imagine só, eles esperando Jesus chegar num cavalo branco, um homem forte com a espada na mão. De repente Jesus chega montado num jumento, e aquele povão jogando o pano ali, os ramos, dizendo Hosana, Hosana ao rei. Aquilo para eles era uma loucura, irmãos. Imagina o caráter desses camaradas que Jesus escolhe. Quem era Pedro? Um homem que não sabia ler, um homem rude, ignorante, brabo, né? Que quando falava alguma coisa ele ia para cima mesmo, irmãos, porque ele agia por impulso.
E aí quando nós olhamos, nós vamos ver quantos Pedro tem nos dias de hoje no meio da igreja, quantos camaradas bravos, valentes, que agem na hora assim. Irmãos, eu tive uma igreja, não vou dizer na qual, mas eu fui dizer para o irmão, irmãos, eu o considerava muito, e tinha, para mim era uma pessoa que era exemplo para mim. E eu perguntei assim, irmão, como é que o senhor está? E ele falou, ele ficou tremendo, irmãos, colocou a Bíblia assim e falou assim, qual é o seu problema, o que é que você quer saber? Eu vou bem, minha família está bem, estamos todos muito bem, por quê? Porque você não cuida da sua vida e vai viver a sua vida. E foi regaçando as mangas, irmãos. Eu digo que o camarada vai me dar uma porrada. Eu fiquei parado, irmão. Se fosse para ele me descer o tapa na cara, ele teria batido. Eu fiquei parado, porque isso não é uma ação de crente, irmão, obreiro da casa do Senhor. Eu fiquei parado e perplexo. Meu Deus do céu. Irmãos, tem muitos Pedros no meio da igreja. Talvez você está rindo de eu aqui e você seja um desses Pedros aí. Irmãos. Quem sabe, né, pastor? Quem sabe? Irmãos, olha só a escolha que Jesus fez, os camaradas que ele escolheu. Eu vou falar o nome de alguns dos discípulos, porque com certeza não vai dar tempo de eu falar de todos eles, mas eu quero aqui abrir parênteses em alguns. Quero falar também de Mateus, chamado Levi. O camarada era cobrador de impostos, e esse camarada era visto pelos judeus como um traidor, como alguém traidor, que cobrava o imposto dos próprios judeus para os romanos. Ele era visto dessa maneira, e Jesus vai lá e chama quem? Chama Mateus. Mas Jesus, como é que pode escolher uns camaradas desses, moço? E aí, irmãos, mas aí e Jesus, ele olhava com um olhar diferente, porque ele conhecia o coração de cada um. Ele conhecia, irmãos. E Pedro, Mateus, fez algo tremendo, que deixa exemplo para mim e para você. O cara ele ganhava bem, irmãos. Ele ganhava. Você não lembra de Zaqueu? Era rico, porque ele também era cobrador de impostos. E Mateus, quando Jesus chega assim, olha para ele assim, no fundo do olho, e fala assim: vem comigo. E ele larga tudo, irmãos. O camarada era rico, ganhava bem. Talvez podia estar roubando de alguém, não sei. Ele e Jesus sabe, Jesus conhecia o coração dele, mas ele largou tudo. Quantas pessoas, irmãos, têm dificuldade de largar tudo para servir a Cristo? Quantas pessoas têm dificuldade de largar tudo para servir a Jesus? Tem muita gente, irmãos. E outra coisa, irmãos, se você largou tudo e veio para Jesus, não me interessa se você era igual Mateus, que era traidor para as pessoas, né, que antes você era. Se você era visto como ladrão, não importa. O que importa é daqui para frente. Jesus te aceitou, lhe dando a condição de ser chamado filho de Deus. Que honra maravilhosa, irmãos. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Que dane-se quem falava que você era um ladrão, um vagabundo, seja lá o que for, dane-se. Você agora é alguém especial. Você é alguém, irmãos, tão especial que ai daquele que tocar em você. Oh, aleluia. Você é tão especial que nós somos chamados, irmãos, a menina dos olhos de Deus. Olha só. Que privilégio, irmão, nós temos um poder tão grande no sentido espiritual e nós não usamos nada disso, porque nós não entendemos qual poder nós temos, não entendemos. E Deus, irmãos, Deus nos deu o poder de alguém estar endemoniado e você só levantar a mão assim, o camarada cair por terra, na hora. E muitas vezes, quando isso acontece, tem muitos irmãos que ficam escondendo atrás de porta, atrás de alguma coisa. Tem medo de usar o poder. Nós temos o poder, não por nós mesmos, mas o poder em Cristo Jesus, irmãos. Em Cristo Jesus. Aí ele chama Mateus, o qual era visto como um ladrão, como um traidor. Ele chama Dídimo, qual também era conhecido como Tomé. E imagine quantos Tomé nós temos no meio da igreja hoje. Quantos Tomé nós temos, irmãos? Que a fé, muitos nem fé têm. Entre aspas. Uma fé bem pequenininha, porque se nós não tivéssemos fé, nós não nos converteríamos. Claro que nós temos fé pequena. Mas muitas pessoas, irmãos, têm uma fé tão pequena. Quer ver um exemplo? Havia um jovem, um homem, e ele foi fazer uma viagem, e na volta para casa, ele tinha que andar muitos quilômetros numa estrada de chão, no seu carro, e vinha andando, chega no meio do caminho, umas 1h da manhã mais ou menos, se eu complicar a vida do camarada, a gasolina acaba. No meio do nada, irmãos, na estrada de chão, nesse meio de mundo aí. E aí o que acontece? Ele fala: Senhor,
eu sou crente, eu sirvo ao Senhor. E a tua palavra diz que quando eu orar, o Senhor responde. E nessa hora, Senhor, o Senhor sabe a minha situação. O Senhor está vendo onde eu estou. Estou no meio do nada e eu preciso da tua ajuda nessa hora. Senhor, coloca gasolina no meu carro, Senhor, para que eu possa chegar em casa, em paz e em segurança. Irmãos, quando ele acabou de orar, o ponteiro foi subindo, Senhor. Oh, aleluia. Mas quando ele olhou que viu o ponteiro lá em cima, irmãos, ele olhou assim e falou assim, não acredito. O ponteirinho veio. Irmãos, no meio da igreja nós temos muitos Tomés, irmãos. Né? Muitos aquele que fala que vai fazer isso, mas na hora tem medo. Na hora de fazer, não acredita. Tem aquela fé superficial. Né? Nós temos muitos Tomés no meio da igreja. Temos muitos Mateus que eram vistos como ladrões, mas também largou tudo. Temos, né, temos também muitos Natanael, é aquele que quando Filipe chega, que está lá, ele está lá debaixo da árvore, e Filipe chega, olha, nós achamos o Cristo, aquele que é prometido, e ele diz, rapaz, pode vir alguma coisa lá de Nazaré, mas aí quando ele chega, que leva ele até Jesus, e Jesus diz, está aí, um verdadeiro israelita. Um verdadeiro israelita, irmãos, está dizendo aí que está um homem que é de verdade. Um homem que nele não há falsidade. Um homem sincero. É isso que a igreja precisa, de homens de verdade, homens sinceros. Nós carregamos uma bandeira. A nossa bandeira que nós carregamos é Cristo. Nós precisamos dar exemplo de sermos crentes fiéis, né, no nosso trabalho. Na nossa faculdade, nós temos a obrigação, irmãos, de sermos referência aonde nós estivermos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Na maioria dos meus trabalhos, as pessoas olham para mim e falam assim, você é crente, não é? Eu falei, por que você fala? Eu falo assim, o seu jeito de se comportar é diferente. E isso me deixa muito, muito, muito feliz, irmãos. É maravilhoso quando alguém chega e fala isso para você. E isso me mostra que eu estou no caminho, irmãos, de toda a maneira certa. Deus está me ajudando. Eu sozinho não consigo, mas com Cristo eu posso. Eu consigo, né? Com Cristo eu consigo. E nós vamos vivendo, irmãos, de fé em fé. E vamos chegar lá. A nossa caminhada é Cristo. Nosso caminho é os céus. A nossa esperança é a nova Jerusalém. Tem muita gente, irmãos, que não vai chegar lá. Porque tem muitos que estão nessa caminhada, mas não acreditam. Eu havia um dia, crente dizia assim, mas moço, tu acredita que nós vamos para o céu mesmo? Crente. Imagina essa pessoa, dá vontade de dizer assim, ô infeliz, então desvia logo. O que você está fazendo? Não é não, pastor? Se é um crente que é crente e não acredita que vai para o céu, irmãos, para que está fazendo o que dentro da igreja? Não há necessidade. Aí Jesus vai lá e chama, né, aquele camarada que é fiel, é verdadeiro. Chama o Simão Zelote, que ele é de um movimento que ele quer tomar, quer fazer de tudo para acabar com Roma na força, na marra, na tora. Sabe aquele camarada que é tipo um ativista, que quer fazer tudo para fazer tudo do jeito dele, e ele não concordava que o governo daquela época era Deus no controle, na direção, ia por vista e queria tomar, e Deus vai lá e chama esse camarada. Agora, o pior de tudo, irmãos, que eu acho, é o tal do Judas Iscariote. Imagine Jesus andando com um cara que Jesus sabia que era um traidor, queria entregar ele para ser morto, e ele chama de meu amigo. Irmãos, isso é muito, muito, muito forte. Judas Iscariotes, aquele cara que estava do lado de Jesus, que caminhava com Jesus, que recebeu o título de apóstolo, que para os judeus daquela época era qualquer tipo de gente, mas no sentido espiritual era a maior honra recebida por alguém, de andar com o próprio Cristo, o Filho de Deus, ou o próprio Deus encarnado. E era um ladrão, porque ele roubava o dinheiro que entrava ali na bolsa, era um traidor, e chegou ao ponto de entregar o próprio Cristo, o próprio Mestre. E Jesus, sabendo disso, irmãos, ele andava com ele, chamava de meu amigo, né? Abraçava ele, cuidava dele, e em nenhum momento
nos evangelhos você vai ver Jesus reclamando de Judas em nada. Muito pelo contrário. Fala assim, senta aqui que eu vou lavar seu pé. Olha o exemplo de humildade de Jesus. O exemplo. E a Bíblia nos chama, e aí o mais interessante que eu acho de tudo isso, além dele ter escolhido esses 12 apóstolos em meus discípulos, ele olhou para mim e para você e escolheu a dedo, irmãos, cada um de nós. Quem éramos nós, irmãos, para Jesus ter nos escolhido? Quem era eu? Irmãos, eu era um irresponsável, cachaceiro não que é o que faz cachaça, mas era pingunço, né? Tomava todas, não honrei meu pai na minha juventude, não honrei minha mãe, era um sem futuro, um para nada, nem meu pai acreditava nele. Graças a Deus que a amorzinha acreditou em mim, glória a Deus, aleluia. Por isso que eu amo a minha esposa, irmãos. Irmãos, olha só o tanto que nós devemos amar nossas esposas. O seu irmão te ama porque ele é seu irmão. O seu pai te ama porque é seu pai. Sua mãe te ama porque é sua mãe. Né, Dani? Sua mãe te ama porque é sua mãe. O seu avô te ama porque é seu avô. Mas a sua esposa não é parente nenhum seu, irmãos. E te ama. Olha só o grau. Né? Como nós não amamos o nosso cônjuge. Largou tudo, irmãos. Largou tudo. Para viver com uma pessoa a vida inteira até que a morte o separe. Como não honrar nossas esposas? Sou muito grato a Deus pela vida da minha princesinha, amorzinho, a minha linda, o meu amor. Aquela que acreditou quando nem meu pai acreditava mais em mim, ela acreditou. Deus também sabe, irmãos, né? Porque Deus não se importa quem você era. Jesus não se importou quem você era. O que se importa é em quem Ele vai te capacitar para ser. Pedro, que era aquele camarada brabo, brabão, valente. É aquele Pedro, irmãos, que um dia, mesmo não sabendo ler, faz a maior pregação dos evangelhos. Lá no livro de Atos dos Apóstolos. Depois, naquele dia de Pentecostes, ele faz uma pregação e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. Aleluia! É esse Pedro que Deus viu, é esse Pedro que Jesus viu. Não é aquele Pedro que os homens viam. Porque para aqueles homens, Jesus poderia ter chamado Nicodemos, o doutor da lei, para ser seu discípulo, seu apóstolo. Poderia ter chamado muitos outros. José de Arimateia, que era um homem rico. Porém, a Bíblia vai dizer que ele era um discípulo que andava secretamente. Era o crente 007, que aparentemente tinha vergonha de dizer que era crente, né? E ele vai lá e escolhe o tipo de gente que ele escolhe. Um que é visto como um ladrão traidor, o outro que é um ignorante, o outro que é um pescador, o outro que é um traidor. É o tipo de gente. Aí quando nós olhamos para a igreja hoje, irmãos, aqui tem muitos ex-alcoólatras, ex-bandidos, ex-prostitutas, ex-tanta coisa, irmãos, mas é tudo ex. Aleluia. Glória a Deus. Somos todos transformados pelo poder da palavra de Deus. Somos todos alguém especiais para Deus, porque Ele não importa quem éramos, mas Ele importa em quem Ele vai nos capacitar para sermos, irmãos. Ele te chamou para ser uma bênção. Ele te chamou para ser alguém especial. Ele te chamou para ser alguém que vai ser usado na obra dEle com muita ousadia, com poder e autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Ele vê de mim e que Ele vê de você. Alguém muito especial, que Ele tem uma obra tremenda e maravilhosa na vida de cada um de nós. Isso me chamou muita atenção, essa escolha maravilhosa. Essa escolha que o meu Jesus fez por mim, mesmo eu não valendo nada antes. Hoje eu sou alguém, olha só, irmão, onde eu estou? Num púlpito, pregando em uma igreja. Que honra, irmãos. Isso para mim é muito honroso. Muito obrigado, viu, pastor Valdo?